Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Daí, professor, Sussi. Boa noite, professor. Boa noite. Muita chuva aí, professor? Não, cara, pior que não tá chovendo muito aqui em Beltrão, não. Parou a chuva. Boa noite. Deixa eu ver um negócio aqui. Galera, e daí? Na aula passada nós trabalhamos a parte de micrômetros, com o instrumento micrômetros no sistema métrico. O micrômetro em milímetros. Hoje nós daremos continuidade nesse instrumento, só que em outros sistemas. Nós vamos trabalhar com o inglês milesimal. Também é bem tranquilo, vocês vão ver que não é o bicho de sete cabeças. O mais usual ainda é o milímetros do que o micrômetro em polegado, mas vocês, como futuros técnicos, têm que ter conhecimento de como coletar a leitura desse instrumento. E finalizando esse conteúdo de micrômetro, eu já vou trabalhar um outro instrumento hoje, que é o goniômetro, tá? Então, vai ser uma aula bem tranquila. E como é de praxe, nós vamos retomar um pouquinho da aula passada. Então, vou só... Para quem está com dúvida ainda, é o momento de sanar as dúvidas agora. Então, deixa eu acessar aqui a aula de metrologia. Fala! É que hora dá para entregar? Tá cortando o áudio, não entendi nada. Eu estou terminando o trabalho de micrômetro agora. Até que hora dá para entregar? Pode ser até o final da noite. Então, beleza. Então, esse aqui, pessoal, o micrômetro milímetro centesimal. Ele é todo em si cilíndrico aqui, ó, o tambor, a bainha é uma superfície cilíndrica. Aqui nós temos o arco, só que não aparece a outra parte do arco. Então, só o que interessa mesmo para coletar a leitura, que seria a bainha e o tambor. Então, nessa condição aqui, nós temos na bainha os inteiros de milímetros, aqui na linha de referência na parte superior, e os meios de milímetros na parte inferior. Então, uma volta completa no tambor desloca meio milímetro. Por quê? A resolução desse instrumento do tambor é um centésimo de milímetro. Porque o passo do fuso, aqui do nosso fuso micrométrico, é meio milímetro, é 50 centésimos de milímetro. Então, se nós fazer a resolução do passo do fuso micrométrico dividido pelo número de divisões que tem o nosso tambor, nós vamos ter cada tracinho do tambor aqui como um centésimo de milímetro. Então, meio milímetro dividido por 50 divisões, nós vamos ter um centésimo cada divisão. Então, cada tracinho aqui do nosso tambor equivale a um centésimo de milímetro. E aqui na bainha é meio e meio milímetro. Então, meio milímetro, um milímetro e meio, dois e meio, três e meio, quatro e meio, 5. Então, uma volta completa no tambor desloca meio milímetro. Então, nessa condição, nós coletamos primeiro os inteiros e os meios de milímetros e depois os centésimos de milímetros no tambor. Então, nessa situação aqui, nós temos 5, 6, 7 milímetros. Notem que não passou dos meios de milímetros. Aqui que da casa que está indo para o 8, para a casa 8. Então, nós temos 7 milímetros inteiros, vírgula 34 centésimos. 30, 31, 32, 33, 34 centésimos, que está coincidindo com a nossa linha de referência. Então, logo, essa dimensão é 7,34. Esse aqui é o mais usual, pessoal. Então, eu acredito que vocês entenderam. Mas caso vocês não entenderem, vocês têm que refazer os exercícios, reassistir a aula passada, buscar outras informações para que vocês entendam como que faz a coleta dessa leitura do micrômetro em milímetro. Nessa situação aqui, pessoal, mesma situação, olha. 5, 6, 7, 8 milímetros inteiros, antes aqui do nosso tambor. Antes aqui da aresta do tambor. 8 milímetros, vírgula.
não passou dos meios de milímetros. Então, nós temos 8,7 centésimos. Ó, 5, 6, 7 centésimos. 8,07 centésimos. Tá? Um centésimo equivale a 0,01. Então, nessa condição aqui, passou 7 traços. Cada traço vale 1 centésimo, então nós temos 7 centésimos. Beleza? Vai lá, Wagner, manda bala aí, quero ver se você tá fera ó, no micrômetro. 8 por 16. 8,16, tá fera no micrômetro, Wagner. Show de bola. Felipe? Sim. 10,50 e uns 55, 56, 57, 58. Show de bola. 10 milímetros, 58 centésimos. Vai lá, senhor Luiz. 22,13. Olha só. Aliás, 170,13. Isso? 170? 172,13. Isso? É, 172,63. Então, Ah, sim, certo. 63, né? Então, você tem 50 centésimos aqui. 10, 11, 12, 13. Isso, certo. Vamos ver, vai lá de novo, Luiz. Quero ver se tá fera. 72,54, isso? Isso mesmo. 72,54 centésimos de milímetro. César. Pera aí. 251 com pera aí, professor. Com 21? É 251,21 centésimos. Isso aí. 251,21. 251,21. Show de bola. Rafael. Opa! 261 com 35? Ah, show de bola. Esse Rafael é fera também. O Samuel. Samuel acho que nem tá na aula. Ou tá? Samuel tá aqui. Samuel Garroso. O Samu? Não, Samu. Samuel. Ah, o Samu? Então vai você, Samu. O Samu Não mudou ainda, professor. Hã? Não mudou ainda. Ah, opa, beleza, agora vai. 227,37. Isso aí. 227,37. Galera, perceberam que é bem fácil de coletar a leitura com esse instrumento? Isso aqui é o principal. Agora também tem outra situação que é a habilidade do operador. Então tem que manipular, tem os procedimentos certos para você coletar a leitura, digamos, no material. Você está usando um eixo lá que é deixar uns 2 centésimos de... Digamos, o eixo tem 50 milímetros. Vai ser acoplado um rolamento na ponta desse eixo. Então você não pode deixar com 50 milímetros lacrado. Então você vai deixar com 50 milímetros, 2 centésimos. Esses 2 centésimos seria o suficiente para causar uma interferência, para você bater um anel interno do rolamento nesse eixo e ele vai ficar fixo. Claro que o interessante seria fazer um rasgo no eixo também e colocar um anel trava ali, um anel elástico. Mas a ideia de vocês entenderem esse micrômetro centesimal, milesimal é para esse tipo de situação, onde precisa ter uma exatidão nas tolerâncias dimensionais. Tá? Então, por isso vocês estão aprendendo a coletar as medidas com o micrômetro.
Esse aqui é bem tranquilo, né, galera? Então não tem o nônio, então a leitura é meio que direta. Então aqui não tem nem meio milímetro. Então aqui seria 25, 26, 27 e 28 centésimos de milímetro. Então 0,28. Opa, 50,20. Tá aqui, ó, 50, não vi a capacidade. 28. 50,28. Show? E aqui, galera, um pouco mais complicado foi esse aqui que nós trabalhamos na aula passada. Então, diferente do micrômetro em milímetro centesimal que nós vimos agora há pouco, esse aqui nós temos os meios de milímetros integrado tudo na escala aqui inferior. E na escala superior aqui nós temos o nônio. Então, a resolução dos meios de milímetros, inteiros de milímetros e do tambor mantém a mesma do instrumento anterior. Agora, para nós calcular a resolução desse nônio, aqui, quanto que vale cada tracinho do nônio, nós teremos que pegar a menor unidade aqui do nosso tambor, que é 1 centésimo, e dividir pelo número de divisões do nônio. Então, 1 centésimo dividido por 10, nós vamos ter 1 milésimo de milímetro. Então, cada tracinho aqui do nônio equivale a 1 milésimo, 3 casas após a vírgula. Então, vamos nessa, ó. Meio milímetro, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Passou dos meios de milímetros? Passou. Então, nós temos 5 milímetros inteiro, 50 centésimos de milímetros com mais 39, nós vamos ter 89 centésimos de milímetro. E o 4, que foi o traço do nônio que coincidiu com algum traço do nônio, seria o 4 milésimos. Então, 5 milímetros, 894. 89 aqui, nós só vamos colocar o 4 na última casa. Então, 5 milímetros, 894 milésimos. Percebam, o 50 com 39 aqui do tambor, analisando a nossa linha de referência, é 89. Depois nós só inserimos o 4 milésimos na última casa. São 3 casas agora o micrômetro, milímetro, milesimal. É o mesmo procedimento do instrumento anterior, nós teremos que adicionar apenas o número do traço do nônio que coincidiu. Tá? Mais um aqui eu vou fazer para vocês. Olha, 20, 21, 22, 23 milímetros inteiros. Então, nós temos 23, vírgula. Ó, passou dos meios de milímetros. Então, nós temos 50, 55, 56. E com o 2, então, seria 562. 56 com o 2, 562. Então, 23 milímetros, 562 milésimos. Calto, poderia repetir para mim, fazendo um favor? Como? Podia repetir, fazendo um favor? Sim. Olha só, aqui é normal, os meios e os inteiros de milímetros, conforme a altura dos traços aqui da nossa linha de referência. Os meios de milímetros têm essa altura menor. Os inteiros de milímetros têm uma altura um pouco mais elevada. E de 5 em 5, percebam que o traço é bem maior. Então, 10, 15, 20, 21, 22, 23 milímetros. Já selecionamos aqui. Agora, o que nós vamos pegar? Esses 50 centésimos, então, do 23 até esse aqui, avançou mais 50 centésimos. Com mais 6 centésimos aqui do nosso tambor, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, antes dessa linha de referência, que passou da linha de referência. Então, nós temos 50 centésimos com mais 6 centésimos, nós teríamos 56 centésimos. O traço coincidente do nônio, com algum traço aqui do nosso tambor, foi o traço do número 2. Então, perceba que nenhum dos outros traços coincidiu, apenas esse traço de número 2. Só que a resolução do nônio é 1 centésimo dividido por 10 divisões. Então, cada divisão do nônio equivale a 1 centésimo. Se foi o traço do número 2, nós vamos... milésimos, perdão, pessoal. 1 centésimo dividido por 10 divisões, nós vamos ter a resolução de 1 milésimo, 0,001. Se for o segundo, então nós teremos 2 milésimos, que nós vamos inserir aqui na terceira casa, na casa milesimal. Não é mais centesimal.
Nós teremos que pôr mais uma casa. Ó, se fosse na casa centesimal, nós teríamos 23,56 centésimos de milímetro. Só isso aí. Porém, esse instrumento ele é mais rigoroso nas tolerâncias dimensionais. Ele mede em milésimos de milímetros, pessoal. Tá? Então, a próxima casa aqui, do 56, seria 57. Então, quando nós trabalhamos na parte de milésimos, então nós vamos ter 56 com 1, então 561, até 569 para ter o 57. Tá? Então, o que nós devemos fazer nesse instrumento é só adicionar o traço do nônio, o número coincidente do nônio, na terceira casa aqui após a vírgula. Professor, Opa. uma dúvida ali. No caso, tu consegue não voltar? Não volta ali, né? Mas Não. eu só tomo 50 ali. Quando ele cai no meio, no caso, ia ali dar 23. Daí, no caso, ele deu fixo, né? Mas se cai no inteiro, eu não somo mais o tambor daí, no caso, né? Só quando ele cai no meio. Não, tambor. Cara, não consegui. É que a minha dificuldade ficou ali quando que eu somo os 50 com mais os números do tambor. Só isso aí. Olha só, perceba aqui, ó. Quem que tá falando? Thiago, então é o seguinte, cara, olha. Aqui nós temos o 0. Essa aresta aqui do tambor, totalmente recuada, ele vai ter 0. Avançada aqui, ele vai ter 0, certo? Se você der um giro completo no tambor, ele vai deslocar 50 centésimos. Esse traço aqui do tambor vai coincidir aqui certinho, e o 0 do tambor também vai coincidir com a linha de referência. Se eu der mais uma volta completa no tambor, ele vai deslocar aqui para 1 milímetro. Que é o inteiro. Então, como aqui você consegue perceber que não passou dos meios de milímetro nessa condição aqui? Sim, ele está no inteiro. Então, exatamente, você tem 1 milímetro, 2 milímetros. Então, você não tem ainda 50 centésimos de milímetro. Então, aqui você teria 2 milímetros, né? Vírgula. Isso. Quantos centésimos que nós temos aqui? 13. Dessa linha de referência. 13 centésimos, certo? Então, 0,13 centésimos. Qual foi o traço do nônio que coincidiu? 2. O 2. Então, seria 2 milímetros e 132 milésimos de milímetro. O 13, nós vamos manter, ó, 13 do tambor aqui centesimal, só que nós vamos ter que adicionar a casa milesimal do nônio. Então, 2,132 milésimos de milímetro. Fechou. Agora, se passasse dos meios de milímetros ali, fosse 2,60, tu teria 2 milímetros, ia somar os 50 digamos, da bainha, com mais os 13 aqui do tambor. Então, ficaria 63. Então, 632. Se avançasse mais 50 centésimos nessa condição aqui. Sim. Tá, então vai lá, Thiago. Vamos ver se você captou a ideia aí. No caso ali seria 2. Não, você não tem 2 milímetros. Só vai ter 2 milímetros quando esse 0 aqui desse tambor chegar aqui nessa linha de referência. Daí você vai ter 2. Ele está quase fechando uma volta completa. Então ele deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Ele está quase finalizando a 4ª volta. No caso seria 1, então. 1, exatamente. Tá. Você tem 50 centésimos aqui da bainha, então você vai somar esses 50 com os centésimos do tambor. 85,8. Não. Peraí. Tem mais aqui. 85 mais... (87,8). Então você teria 878 milésimos. 1,878 milésimos. Não é 87,8. É 1, os inteiros de milímetros, mais os centésimos e a casa de milésimos. A casa de centesimal seria 87. Então, ó, esse 50 aqui, 1 milímetro seria esse cara aqui, ó, 1 milímetro.
50 com 37, 87 centésimos. Agora tem que coincidir um traço aqui do nono. Então, olha só, passou 87 centésimos e mais alguma coisa aqui. Ó, passou mais esse intervalo aqui dessa linha de referência. E qual que é esse intervalo aqui? Seria 8 milésimos. Então, 1,878 milésimos de milímetro. Tranquilos? Olha aí, ó. Tá cheio de galera aí. Show. Ó, o Wanderson! Arrasa, Wanderson, velho! O que deu, Wanderson? Tinha abandonado, homem? Tá na escuta aí, Wanderson? Galera, quando vocês estão com o áudio, com o microfone talvez estragado, vocês podem questionar aqui, ó. Vocês podem dar um comunicado aqui no chat. Só clicar aqui na conversa e responder. Beleza, jovens? Mas o Wanderson não sei se tá aí, cara. Opa! Opa! Então, consegui, agora deu certo. Apareceu, homem. Ô, Wanderson, o que deu? O cara tava sumido, meu amigo. Tava quase a fim de desistir já, cara. Mas, homem do céu, cara, perdeu vários conteúdos aí, bicho. Ah, vamos aí, vamos correr atrás, né? Tem que recuperar. As aulas estão tudo disponível no WhatsApp lá. Disponibilizei todos os conteúdos lá no WhatsApp. Então tem que assistir, tem que correr atrás e recuperar esses conteúdos. Mas conseguiu captar aí a ideia dos micrômetros, Wanderson? Sim, sim. A gente até essa semana na empresa estava trabalhando com esse aparelho aí. É? Mas Sim. vocês utilizam no que lá, Wanderson? O Edivan acho que fez curso com vocês aí. Lembra do Edivan, né? Sim. Ele estava medindo uma rosca num canhão. Não sei se mas é bem parecido esse aparelho aí. Esse aqui é mais utilizado para, digamos, Eu acho que, se eu não me engano, fabricação, né? Se eu não me engano, aquele de ontem, eu acho que você tava... Eu consegui pegar metade da aula ontem. Com aquele aparelho, eu acho que ele estava medindo. Ontem, na verdade, ontem vocês estiveram com aula com o Matheus, né? Na terça-feira nós trabalhamos um micrômetro. Esse aí que nós estamos trabalhando. Eu só estou recapitulando a aula de terça-feira. Ah, tá. E foi Tá o certo. micrômetro que nós iniciamos. Então, esse aqui nós só estamos dando uma recapitulada para sanar se ficou alguma dúvida, esse é o momento de nós sanarmos as dúvidas, né? Mas esse cara aqui é muito utilizado na parte de fabricação, controle da qualidade, tem vários segmentos que você pode utilizar esse instrumento, né? Então não é limitado a uma área específica. Senhor Robson, então você conseguiu captar aí a ideia, Robson? Manda bala aí, vou chamar alguns alunos aleatoriamente, depois nós já iniciamos o sistema inglês milesimal. Duzentos e oitenta e dois vírgula 540 não, 594. 594. Ih, Robson, você não é fraco, cara, show de bola. Thiago? Não, o Thiago já falou, né, Thiago? Então vamos, o Silvio. Sim. Vai lá, Silvio.
Será que o Silvio não tá conseguindo? Não tem áudio? Tá bem baixo o áudio, Silvio. R$209,89? Opa, é milesimal. Então tá, 209,89. O que tem que adicionar na terceira casa, meu amigo Silvio? Na hectareto ali no zero. Então, é um zero. Então, aqui seria 890, né? Ah, 890. entendido. Zero coincidente, coincidiu certinho, que como nós estamos trabalhando no milesimal, claro, 89 é igual a 890 milésimos, 89 centésimos é igual quando está lacrado, pessoal. Então, seria 209,89 centésimos ou 890 milésimos. Tá? Mas aqui 89 perceberam que não validou, porque o sistema desse instrumento é milesimal. Então, tem que pôr as 3 casas após a vírgula. Tá, beleza. Isso aí, era só adicionar o zero ali, tá certinho. Galera, eu acho que vocês deram uma entendida, uma compreendida aí nesse sistema. Para quem ficou com dúvida. Alguém mais tem dúvida aí que queira que nós retomamos mais algum conceito desse instrumento? Não. Opa! Alguém ia falar alguma coisa? Não, acho que não. Alguém se habilita a finalizar isso daí? 101,036? 101,036. Mas esse Wagner é fera. Isso aí, cara. Isso aí. 0,3 centésimos. Então, 101, 1, 2, 3. 3 centésimos é 0,3. Com mais o 6, 0,36. Perfeito, galera. Então, vamos lá pro sistema inglês milesimal, que vocês vão ver que é bem tranquilo também. Deixa eu mostrar aqui. Wanderson, o instrumento é esse aqui. Esse aqui que é o instrumento, Wanderson. Não sei se era esse aqui que o Edvan estava utilizando lá. Ou o paquímetro, talvez. O paquímetro, não sei. Olha só como que é o instrumento, pessoal, da polegada. Então, aqui no isolante térmico já está inserida a capacidade de medição do instrumento. Então, esse instrumento mede de 0 a 1 polegada. A resolução dele é de 1 milésimo de polegada. Então, como nós vamos encontrar essa resolução? Perceba, deixa eu abrir um pouquinho mais para vocês entenderem melhor como que funciona esse instrumento no sistema inglês. Olha só. O intervalo de uma polegada milesimal, pessoal, ele tem 40 divisões. 40 divisões, na verdade, uma polegada dividida por 40 divisões, nós vamos ter cada divisão equivalente a 0,025 milésimos de polegada. Então, ele está identificado aqui na bainha de 25 em 25 milésimos de polegada. Então, 25, 50, 75, 100... 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, assim sucessivamente, tá? Então, como que nós chegamos a essa resolução de 1 milésimo de polegada? Como a menor unidade aqui da nossa bainha é 25 milésimos de polegada, e o nosso nônio tem 25 divisões, ó, percebam. Calma aí, deixa bem certinho aqui. Olha só. Se eu começar a contar aqui, ó, eu não conto zero. Eu não conto zero. Ó, do zero aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dando uma volta completa, 20, 21, 22, 23, 24, 25 divisões. Ou seja, o zero seria o ponto de partida mais
o ponto final também, como 25 divisões, tá? Então, 25 milésimos de polegada, a menor unidade da bainha, dividido por 25 divisões que tem o tambor, nós vamos encontrar a resolução de 0,01 milésimos de polegada. Então, cada tracinho aqui do nosso tambor equivale a 1 milésimo de polegada. Então, olha só, aqui já está a leitura direta. 100, 200, 325. O zero coincidiu com o traço dos 25, 325 milésimos de polegada. Ah, se avançou um pouco mais, olha só, 350 com mais 5. Então, 300, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355. Então é barbada, pessoal, também. Só vai mudar a unidade de medida. Agora é o sistema inglês, que é em polegada. Mas o mais usual que vocês vão se deparar, vocês vão talvez trabalhar futuramente, seria o sistema milesimal em milímetro, né? Então, centesimal ou milesimal, só que em milímetro. E em polegada, tá como área de conhecimento, talvez seria interessante, interessante não, essa ideia de conhecimento desse instrumento, talvez se vocês prestassem algum concurso público na Itaipu, Furnas, Copel, Sanepar, talvez na avaliação possa ter um desses instrumentos. Ah, vai fazer uma entrevista de emprego numa empresa lá em São Paulo, sei lá, em Joinville, que trabalhem com esse sistema inglês, com peças em polegada, talvez você vai ter que saber, digamos, coletar essa leitura em polegada, no sistema inglês. Tá? Então, tá ali, tá na grade curricular do curso técnico de eletromecânica, vocês têm que ter essa área de conhecimento, mas o que eu digo para vocês é que vocês não vão trabalhar muito com esse cara aqui. Compete a vocês ter conhecimento, mas vocês, aqui na nossa região, principalmente, dificilmente nós vamos se deparar com esse instrumento no sistema inglês, mas no sistema em milímetro. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Olha só. É de 25 em 25, pessoal, o sistema inglês, que nem o paquímetro. Seria a escala do paquímetro. Vocês se lembram do paquímetro lá, inglês milesimal? Ele era 40 divisões, do 0 até 1 polegada, mais 40 divisões, de 1 polegada até 2 polegadas, assim sucessivamente. Então, nessa condição aqui, eu tenho 500, né, 500 milésimos de polegada com mais 15. Então, 515. Ó, o traço de 15 está coincidindo com a linha de referência. Então, 515 milésimos de polegada. Barbada, né, galera? Vai lá, senhor Silvio. 311? 311, ali, ó. Matou. Eu não vou ficar digitando, pessoal, só vou dar um enter. E aqui vai dar a resposta, tá? Thiago. Qual deles, professor? Ah, pode ser o Thiago da Silva. Thiago Silva. Opa, calma lá. Acho que não, né? Cento e 148. 148, show de bola. Então, ó, 100, 125. Se esse zero coincidisse aqui, seria 150. Então, tirando 2 milésimos aqui, 148. Ou somar esse 25 com 23. 125 com 20, nós vamos ter 145. 146, 147, 148 milésimos de polegada. 0,148. Luiz. Pera aí que agora que mudou aqui, professor.
688, professor? Isso mesmo. 688, perfeito. 688, olha só. 675 com mais 10. Aqui é 25, né? 675 com mais 10. 685, 686, 687, 688. Show de bola. Senhor César. Ô, professor. Fala. Pera aí que não mudou ainda aqui. Ah, tá. Beleza. E 82? Esse César é fera, cara. 982, show de bola, César. Wanderson. Opa, vai me colocar na sinuca de bico já na primeira aula, velho. Ô, cara, nós estamos na sexta aula, bicho. Você que tá Mas na eu tô primeira pegando aula. hoje. Ai, meu Deus. Não, beleza, ali deu 850. Não passou de 50 aqui. E a capacidade do instrumento que ele... Esse instrumento aqui, a capacidade de medição dele é de 7 a 8 polegadas. Então, você tem 7.000 milésimos já, ou 7 polegadas. Então, 7 Certo. ponto, agora você tem que informar os milésimos. Oitocentos. Cada traço vale 25 milésimos, então 800, 825. Não passou do outro traço, que seria mais 25. Outro, tá, falta 5 milésimos para chegar no 850, então você tem que somar esse 25 aqui com esse 20. Então, nessa condição, seria, nessa situação, 7.845 milésimos. 800, 825, com mais 10, 835, com mais 10, 845. Então, 7.845 milésimos de polegada. Kesney. Novecentos e 988 milésimos de polegada. 2.988 milésimos de polegada, ou 2 polegadas, ponto 988 milésimos. Vai lá, senhor Ezequiel. Ficou baixo o áudio, não entendi. 7 polegadas, 237. Aí, matou a pau. Show de bola, Ezequiel. Top, cara. Rafael. Opa. 9 polegadas, 382 milésimos. Esse Rafael é fera, cara. William Polidoro. Vai.
4 polegadas, ponto 777 milésimos de polegada. Mas isso aí, cara. Show de bola. Parabéns. Gilvan. Gilvan tá na escuta ou não? Acho que não. Não tá o homem. Então vai lá, ô Giovanni. 1 polegada, 436. Aí, matou a pau. Show de bola. Senhor Marcos. 1 polegada, 556. Aí, show de bola. Fernando. Fernando, será que tá na escuta? Não, acho que não. Senhor Matheus. Matheus Henrique? Pode ser. 164. Milésimos de polegada. Isso daí, Matheus. Isso. O Henrique, mas você não é o Comirã? Ou é Não, Henrique Comirã? não. E o Comirã Matheus. tá na escuta aí? Será que tá participando? É que aqui eu não consigo visualizar os participantes, pessoal. Matheus Comirã tá na escuta? Não. Wagner, vai lá você, Wagner. Ô, professor, eu tive que dar uma saída bem na hora que o professor estava explicando ali. Aí não consegui pegar direito. Você consegue explicar para mim ali? Sim. Então, olha só, Wagner. Aqui no micrômetro, no sistema inglês, é como se fosse o paquímetro lá, cara. Mas a escala fixa do paquímetro tinha 40 divisões no intervalo de 1 polegada. No micrômetro não é diferente. Então, cada divisão da bainha equivale a 25 milésimos. Então, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, assim sucessivamente. A resolução desse instrumento é de 1 milésimo de polegada. Por quê? A menor escala da bainha aqui, que é 25 milésimos de polegada, dividido por 25 divisões que tem o tambor, equivale a 1 milésimo cada divisão do tambor. Então, cada tracinho aqui do tambor equivale a 1 milésimo. Então, aqui nós teríamos, digamos, 10 polegadas, né? E aqui 603 milésimos. 600 aqui, 601, 602, 603. Então, 10 polegadas e 603 milésimos de polegada. Tá? Então... Acho que entendi. Veja lá, tenta essa aí. Então seria 6 polegadas. Certo. 418? 418. Show de bola. Certinho. Show de bola, Wagner. Isso aí, cara. Acho que o Robson não tá. Então vai o Edson. Opa, 4 polegadas, 519. Show de bola, mas vocês estão fera. Galera, show, barbada, né, cara? Bem tranquilo esse sistema. O que compete a vocês a ter esse conhecimento, a coletar a leitura, caso vocês venham algum dia se deparar com esse instrumento. Mas já de antemão... já vou... Opa! Já de antemão, vou falar para vocês que
Dificilmente vai ser raro vocês se deparar com esse tipo de instrumento no sistema inglês. O paquímetro, com frequência, mas o micrômetro, dificilmente. Micrômetros vão utilizar muito o sistema métrico, o sistema em milímetro, o centesimal. Nem o milesimal ali com o nônio vocês vão se deparar aqui na nossa região, mas o centesimal. Quem quer falar alguma coisa, pode falar. Deixa eu fazer um aí. Quem quer? Gabriel. Vai lá, Gabriel. Tá certo, Gabriel. Ficou para trás, meu amigo. Manda bala. 9 polegadas. 800 e... Sumiu a imagem que aí voltou. $832? Isso aí. Show de bola, certinho. 9.832 milésimos de polegada, ou 9 polegadas, ponto 832. O sistema inglês eles utilizam um ponto, pessoal, sistema métrico, vírgula. Tá? Então, perfeito, galera. Vocês mataram a pau. Muito bom. Mas vou apresentar um outro para deixar vocês com o cabelo branco. Olha só que loucura que é esse instrumento. Esse aqui é o sistema, é o micrômetro em polegada milesimal, porém aqui ele utiliza o nônio. Então, com a utilização do nônio, pessoal, se a escala do tambor é milesimal, a escala do nônio ali vai ser mais, digamos, precisa. Então, será em décimos de milésimos de polegada. Então, vai ser 4 casas após o ponto. Tá? Eu vou dar um pause aqui. Ó, dei um pause. Como que nós vamos fazer a leitura? Primeiramente, bainha, né? Aqui, normal, 25, 50, 75, 100, 125. Aqui é a nossa bainha, tá? Nós não temos uma polegada, né? Então, aqui seria 125 milésimos de polegada. O nosso tambor, ele é milesimal, porque 25 dividido por 25 divisões, nós vamos ter cada divisão aqui do tambor 1 milésimo de polegada. Agora, o cálculo de resolução para o nônio é 1 milésimo de polegada, ou seja, 0,001 dividido por 10 divisões. Então, logo, a resolução do nosso instrumento será de 1 décimo de milésimo de polegada, ou seja, 0,0001. Então, nós vamos ter que pôr mais a casa do nônio na quarta casa. Não são mais 3 casas, mas sim 4 casas após o ponto. Então, vamos nessa, olha só. 25, 50, 75, 100. 125 milésimos de polegada aqui na escala da bainha. Ó, uma vezes só. Calma aí, por que 250? Ah, não. Aqui eu cliquei errado, pessoal. 100, aqui no verde, azul. 100 por uma vezes 20. Ó, aqui tá 250. Ah, tá. Não, olha só o problema aqui, pessoal. O que eu falei? 125. Nós temos 125. Só que nós estamos trabalhando ainda no milésimo. Ó. Então, aqui onde é que está preto, esse algarismo não considera. Então, 100 milésimos já se passou. 25 milésimos aqui em azul também já se passou. 0,025. Então, 1 vezes 25 milésimos é 0,0.25 milésimos. Só tá aqui, eu estranhei porque colocou 250, mas aqui não serve para nada esse zero, nesse momento, tá? Então, 100 milésimos aqui em verde, seria esses aqui que não estão em negrito. 100 milésimos da escala da bainha, mais um tracinho aqui dos 25. Então, 25 milésimos aqui de polegada. E agora nós vamos para o tambor. Então, 10, 11, 12, 13 milésimos. Aqui vai aparecer 130, mas é 13. Então, olha só. É 13 milésimos de polegada.
Então, 125 com mais 13, tá? Exatamente aqui, ó, 125 com mais 13, nós já teríamos 138 milésimos de polegada. E agora, pessoal? Agora nós vamos inserir a quarta casa. Se vocês analisarem aqui, qual que é o traço coincidente desses 10 traços aqui? 1. 1. Então, nós vamos ter 0,0001. Olha só. Logo, a medida será 1.381 décimos de milésimos de polegada. 1.381 décimos de milésimos de polegada. Então, 0,1381. Agora, nós vamos ter que pôr mais essa casa aqui do nônio. Então, se eu já falei para vocês que nós não iremos utilizar o instrumento em polegada milesimal, imagine esse aqui em polegada com nônio. Então, a não ser que vocês vão embora do país e vão lá para os Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá que eles utilizam muito esse instrumento e que vocês vão conseguir atuar ou manipular esse instrumento. Aqui no Brasil, ou até mesmo aqui na nossa região, eu acho que dificilmente nós vamos trabalhar com esse tipo de instrumento. A não ser que tenha alguma indústria que fabrique peças em polegada no sistema inglês, daí sim, daí tem que utilizar esse instrumento. Mas, caso contrário, utiliza os instrumentos no sistema métrico, que é o mais difundido, sistema milesimal, em milímetro. Beleza, meus caros? Deu para dar uma clareada aqui, né? Beleza. Não, deu boa, professor, tá louco. Não entendi porra nenhuma, não. Olha aqui, ó. 100, passou nos 200? Só para nós fazer mais esse aqui, ó. Nós temos 100, certo? Sim. 100 milésimos. Então, não passou na casa do 200. Então, aqui nós temos 100 milésimos. Tá? É esse cara aqui, ó. 100 milésimos de polegada. 0,100. Mais 50. Passou os segundos traços aqui, antes dos 200. Então, nós temos aqui 25, 50. Então, 2 vezes 25. 25 vezes 2, nós temos 50. Ó, 2 vezes 25, nós temos 50 milésimos de polegada. 0,050. No tambor, antes da linha de referência, nós temos quanto? 10, 11, 12. 12 milésimos de polegada. Então, 12 milésimos de polegada no tambor. E agora, qual foi o traço coincidente aqui do nosso nônio? 2. 2 décimo de milésimo de polegada. São 4 casas após o ponto. Então, olha só. Depois vai fazer a somatória. Então, 1.622 décimos de milésimos de polegada. Vê? Então, vamos nessa aqui. Esse aqui é o anterior. Ô, professor. Opa. Viu, eu já volto. Eu vou trocar o gás pra mãe lá na cozinha, beleza? Quem tá falando? É o William. Ah, beleza. Então, esse aqui, Senão pessoal, esse é o anterior de que nós estávamos trabalhando. Então, 150 com mais 12, 162 milésimos de polegada. Então, aqui seria o 100, aqui 50 milésimos, ó, 50 milésimos certinho, e aqui 12 milésimos no tambor. Então, 162 milésimos de polegada. Tá? Esse aqui é o que nós estávamos trabalhando antes, mais fácil. Agora, esse aqui é o bicho, pessoal. Esse aqui é o bicho. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só, ele tem... É como se fosse o instrumento anterior, lá que vocês acertaram todas as respostas. Nós só vamos integrar a quarta casa aqui do nônio. Então, 600, 700... 700 aqui, 710. E aqui foi o quinto traço. Então, seria 0,7000 e
7.102. 7.102. 7.100. Opa, eu viajei. 103? 7.103. Agora sim. É bem xarope, pessoal. Você vê esses números aí. Mas para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Olha aí, agora vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Essa questão, pessoal. Aqui nós temos quantos? 600, que nem nós estávamos fazendo antes. Vamos fazer que nem nós estávamos fazendo antes. Se eu fizesse uma autoavaliação aqui com vocês, eu ia sugerir que vocês tivessem caneta, lápis, calculadora, borracha e uma folha em branco para vocês rasurarem. Então, aqui seria quanto? 625, 650, certo? 650. Então, 0,650 na bainha. No tambor é quanto? 20 milésimos. Então, 0,020 no tambor. E agora no nosso nônio, qual que foi o traço coincidente? O 5. Então, 5 décimos de milésimo. 0,0005. Fazendo a somatória aqui, nós vamos ter 5 aqui. 5, 6, 7. Opa, aqui é 0, né, galera? O 5 aqui é 0. Não somei aqui, ó. Então, 5, 0, 7 e aqui 6. Então, 6.705 décimos de milésimo de polegada. 6.705 décimos de milésimo de polegada. Vamos ver se era isso aí mesmo? Olha só. 6.705 décimos de milésimos de polegada. Então, fica fácil você fazer a somatória. Então, primeiro pega aqui os resultados da bainha, os resultados aqui do tambor e acrescenta esse algarismo a mais, esse quarto algarismo. Então, que seria 5. Se nós não tivéssemos o nônio, seria 670 milésimos de polegada. Como nós temos o nônio aqui, nós vamos ter uma casa a mais. Então, décimos de milésimos de polegada. Então, 6.705 décimos de milésimos de polegada. Vai lá, vamos ver. Rafael. Rafael é fera. Sei. Tá. 625 mais seria 210, senhor? Como? 210 ali o próximo? Ou é 201? É 201, né? É de 1 em 1 milésimo. É de 1 em 1 milésimo ali o tambor. Sim, de 200, daí dá 5, 0005. Não, um pouquinho. 6, 2, 8. 0,826, não. 8.265. 8.000, cara? De onde você tirou isso aqui? Ah, não, pera aí. Professor, seria 6.715? Certo você, Wagner. Isso mesmo, cara. Por isso que eu falei, ó, se vocês tiverem... Ó, é fácil. Se vocês tiverem a caneta e uma folha em branco ou caderno para vocês rasurarem, vocês vão fazer isso aqui que nós estávamos fazendo antes. Então, 650 com mais 21, 671. Só para você não ficar confundido. Então, anota 671. E depois você vai ver qual que é o traço do nônio coincidente. Você vai colocar lá atrás do 1. Então, 6.715. Então, é tranquilo. O complicado é nós ficar
fazendo a somatória, quando nós vamos lá para o nono, já esquecemos o valor que nós tínhamos gravado. Então, se você anotar, fica muito fácil. É bem tranquilo também esse instrumento, esse micrômetro em polegada. Só que é xarope, né? São 4 casas após a vírgula. Então, analisando aqui, ó, a minha analogia que eu falei com vocês. Então, seria aqui 800 e quanto, pessoal? 850, certo? Nós colocaríamos aqui, ó, 850, na verdade, 850 com mais 22. Então, nós teríamos 872. 872 com o algarismo lá na quarta casa, então 8.728. Todo mundo concorda comigo ou não? Sim. 8.728. Olha só, fica fácil. Só que você tem que anotar, senão você vai buscar as informações da bainha, do tambor, é fácil. Depois, quando você vai para o nono lá, saber para fazer, jogar lá na casa, na quarta casa, você acaba se esquecendo dos valores. Então, é fácil, né? Isso que eu estou querendo tentar mostrar para vocês, que é fácil de você coletar a leitura desse instrumento. Só que fica mais fácil se você anotar numa folha em branco o resultado em milésimos de polegada e depois coloca o valor em décimo de milésimos de polegada na quarta casa. Vai lá, Silvio. Vamos ver se você tá fera aí, meu amigo. Dois vírgula 9.338. Show de bola, Silvio. 2 polegadas, 9.338 décimos de milésimos. Show de bola esse. Certinho. Top. Thiago Duquesne. Só um minuto. Ô, professor. Opa. Aqui deu 555. Não. No caso, ó, no caso deu ali 525, né? Tá certo? Certo. Aham. Mais 20, 21, 22, 23, 24, né? Certo. Tá, 525. Só que na calculadora tem que colocar o zero, né? 0.525 mais 24. Mais 0.24. Daí soma mais o 6, no caso. Isso mesmo. Não é somar. Você vai jogar lá na quarta casa. Sim. Você soma 0.0006. Dá isso aí. Qual foi o resultado? 0.555. Não pode, cara.
Olha só. Qual que é o resultado? 10.549. 10 polegadas, 5.496 décimos de milésimo. Então, olha só, meu amigo Thiago. 10 polegadas que nós já temos. Ó, 10 polegadas. Capacidade do instrumento de 10 a 11. 10 polegadas nós já temos. Olhando aqui na bainha, 525 milésimos com mais 24, 549. 25 com mais 24, dá 49. 49 milésimos, certo? Com mais o 6 aqui, que seria a quarta casa, dos décimos de milésimos de polegada. Então, 525 com mais 24, 549, com mais o 6 ali, 5.496. Não é... Calculadora pode utilizar, mas tem que saber manipular ela, senão vai dar erro. Galera, então olha só. 100, 200, 300 milésimos. Claro que tem 4, estamos esquecendo aqui do 4, né? 4 polegadas, ponto. 300 milésimos aqui na bainha, com mais 9 milésimos no tambor. Então, nós temos 309 milésimos. Com mais 9, seria 3.099. Então, 4 polegadas, 3.099. 4 polegadas, 3.099 décimos de milésimos de polegada. Mas vamos fazer, daí vamos passar de fase. Aqui, 11 polegadas, nós temos aqui na nossa capacidade de medição do instrumento. Aqui nós temos 25, 50, 75. 75 milésimos com mais 3. Nós vamos ter quanto? 78 milésimos. Com mais 2, então nós temos 11 polegada e 782 décimos de milésimos de polegada, ou seja, 0,782. Então, para quem ficou com dúvida aí nesse instrumento, eu não vou me postergar tanto, galera, porque eu já comentei com vocês. Já falei que ele é um instrumento atípico, compete a vocês saber como coleta a leitura. Se vocês tiverem dificuldade futuramente, caso tenha esse instrumento para vocês medirem, vocês vão... Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nessa condição. Vamos fazer uma continha. Aqui eu tenho 8 polegadas, né? Na bainha eu tenho 25, 50, 75, 100. 100 milésimos. 0,100 milésimos de polegada. No tambor eu tenho quanto? Eu tenho 10 milésimos de polegada. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que passou da nossa linha de referência. 10 milésimos de polegada é 0,10. E aqui no nosso nônio seria 8 décimos de milésimo de polegada. Então, 0,0008. Então, logo o resultado é 8, 0, 1, 1 e o 8 polegadas que nós já temos aqui na capacidade do instrumento. Então, 8 polegadas e 1.108 décimos de milésimos. Professor. Opa. Mas não fica mais fácil, tipo, só ir acrescentando? Tipo, põe o 8. Com certeza, isso que eu estou fazendo passo a passo. 110 e põe o outro 8. Isso aí vocês vão... tem pessoas que bateu o olho e já coleta a leitura. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Aqui eu estou mostrando aonde que está saindo as informações para ter o resultado certo. Então, primeiro eu peguei aqui da bainha, do tambor e aqui do nosso nônio. Então, eu só estou orientando. Claro que tem outras formas mais fáceis de... Mais fáceis não, né?
O técnico vai ter essa habilidade para coletar a leitura. Aqui eu estou fazendo bem mastigado, né? 8 polegadas em função da nossa capacidade do instrumento. E daí coletamos que 100 milésimos da bainha, 10 milésimos do tambor, 10 milésimos de polegada do tambor e 8 décimos de milésimos do nônio. E logo o resultado será 8 polegadas, 1.108 décimos de polegada. Ou 8.1108 décimos de milésimos de polegada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido aprender e ter ideia de como funciona esse instrumento. Não vou dar continuidade, não vou fazer a autoavaliação de todo mundo, porque ele é um pouco chato. E nós não vamos utilizar ele com frequência. Não vamos nem, talvez, vocês só vão ter conhecimento desse instrumento aqui na nossa aula de hoje. E talvez nunca mais vão visualizar esse instrumento. Mas é um instrumento existente. Algumas empresas brasileiras devem atuar, não sei dizer qual, mas é muito utilizado nos Estados Unidos, esse sistema inglês milesimal, e na Inglaterra, né? Já em outros países na Europa utilizam o milímetro, aquele micrômetro que nós vimos no início da aula e também na semana passada, tá? Então vamos nessa. Deixa eu finalizar esse conteúdo aqui.